Bom dia, Cleciane. Bom Agora é com dia, você. bom dia, bom dia. Consegue me ouvir bem? E aí? A gente está te ouvindo bem. Compartilha aí com a gente, tá? Toda a sua trajetória aqui na Fundação e atualmente, por favor. É contigo. Tá bom, gente, bom dia. Meu nome é Ana Cleciane, eu tenho 27 anos no momento, tá? Eu sou médica, no momento eu trabalho com urgência e emergência, e eu estudei na Fundação entre os anos de 2007 e 2009. Eu fiz o curso de eletrônica. Na época, a gente era Fundação Nokia de Ensino, não era a Fundação Matias Maquiline, né? Como é no momento, tá? Baseado no roteiro em que me passaram, eu fui escolhendo alguns tópicos, fui pontuando algumas coisas interessantes assim. Primeiro, o que tinha me feito escolher a fundação na época, qual a importância da fundação que teve para mim, né? Assim, eu já entrei na fundação pensando na qualidade de ensino que eles tinham, porque eu queria muito fazer um vestibular, que eu sabia que eu faria medicina, engenharia, direito, algo assim, e que seria muito concorrido e eu precisaria ter um ensino de qualidade. E eu cresci numa família muito humilde, então a gente não tinha recursos, né? E eu queria um ensino de qualidade que a escola do governo não ia me dar. E eu não tinha dinheiro para pagar cursinho também todo mês, então eu fiz muito pensando nisso, sabe? De a fundação me dar condições de ter um futuro melhor, de me dar uma base para fazer vestibular, para qualquer curso e ter um futuro melhor, né? Então, eu pensei muito nisso na hora de escolher a Fundação Nokia, né? De estudar e tudo mais. Outro ponto da qualidade do ensino é que a Fundação, ela forja na gente estudantes que outros locais não forjam. Por quê? A gente é muito cobrado, a gente tem uma carga de conteúdo muito grande, muitas matérias para dominar, muitas tarefas para conciliar, e a gente é obrigado, no decorrer do nosso tempo na fundação, a aprender a conciliar o nosso tempo, a como estudar, qual é o jeito mais eficaz de estudar, como que a gente aprende com mais facilidade. Então, a gente vai se conhecendo como aluno, a gente vai conseguindo criar formas de otimizar o nosso tempo, de otimizar a nossa forma de memorização, de organização, de tudo. Então, isso a gente sai muito na frente, porque outras pessoas só vão aprender isso na faculdade. E assim, lá eles têm um impacto muito grande, porque eles saem de uma cobrança muito mais baixa para uma cobrança muito alta. Então, a fundação ela já te prepara para isso. Quando você chega na faculdade, mesmo uma faculdade puxada como a medicina, eu não senti a mesma dificuldade que muitos colegas meus sentiram. Então, eu vejo que isso foi uma coisa muito boa que a fundação me deu. Já treinado com tudo isso. Então, a fundação ela foi muito, muito boa nesse ponto para mim, tá? Como foi o processo de escolha, né, da medicina? Eu lembro que eu fui para me inscrever na prova da fundação e escolhi fazer eletrônica na fila ali. Eu não tinha muita noção do que eu ia fazer lá, porque eu não sabia, eu sempre gostei muito de matemática, física, química, mas eu nunca me vi fazendo isso pro resto da vida. Então, eu queria conhecer as minhas opções, né? Eu sabia que eu queria ter um futuro melhor do que os meus pais tiveram. Eu sabia que eu queria, assim, um futuro melhor. Eu ainda não sabia exatamente como, né? Eu só sabia que eu tinha que estudar para isso. E lá dentro, conforme a gente foi estudando, eu fui conhecendo engenharia. Eu não tive dificuldade com as matérias técnicas. Tive a dificuldade que todo mundo tem, mas não era aquela dificuldade gigantesca, como alguns colegas têm. Mas não me... como é que eu diria? Eu não me identifiquei com isso. Eu não me via fazendo aquilo pro resto da vida. E desde pequena eu sempre tive vontade de ser médica, eu queria, eu achava muito bonito, mas eu pensava muito assim, nas condições, realmente é um curso caro, você não consegue trabalhar, são muitos anos para você conseguir se formar, então é uma coisa que você coloca na balança na hora que vai fazer. Mas conforme eu fui conhecendo as outras áreas, fui pesquisando, fui olhando a vida de conhecidos ou de outros profissionais de áreas diferentes,
e acabei me identificando muito mais com a medicina. Tive colegas na minha sala que fizeram medicina também, então a gente meio que se uniu nesse objetivo. E hoje, tu se arrepende dessa escolha? Nunca. Faria tudo de novo. Foi um processo bem difícil, foi ralado, mas eu faria tudo de novo, porque eu realmente me identifico muito com ser médica, eu gosto muito, eu acho que a gente poder ajudar outra pessoa, às vezes com um remédio, com um diagnóstico, às vezes só com uma conversa, vale muito. Você consegue ter uma satisfação profissional, você consegue ter uma satisfação pessoal. Então, assim, a Fundação me possibilitou conhecer muitas áreas. E conhecer muitas áreas me mostrou o que eu gostava de fazer e o que eu não gostava de fazer. Então, foi muito importante isso para mim. Acho que às vezes a gente precisa, para escolher uma profissão, a gente precisa ter um processo de autoconhecimento. O que que deixa a gente feliz, o que que deixa a gente satisfeito, o que que a gente não aguenta fazer por muito tempo, porque a nossa profissão vai ser o nosso dia a dia por muitos e muitos anos. Então, é importante que a gente pense muito em como a gente se sente numa determinada situação para ver se a gente quer realmente aquilo. E acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que pensar muito bem antes de escolher o que vai fazer da vida. Como é o dia a dia de ser médico? Ser médico hoje em dia é uma coisa muito variada. A gente tem um mercado cheio de opções, a gente tem especialistas de tudo quanto é área praticamente. Eu gosto daquela medicina mais raiz, sabe? Mas hoje em dia tem medicina de tudo quanto é área que você imaginar, praticamente você encontra. Ela é uma área que te deixa muito livre. Você entra no curso, né? Geralmente são 6 a 7 anos para você formar, depende se vai pegar alguma greve ou não, quanto tempo entre terminar o período das matérias formais e começar o internato. Que assim, a faculdade dura 6 anos, teoricamente, tá? E desses 6 anos, você faz 8 períodos de matérias mesmo, de disciplinas em sala de aula, que tem aula prática e aula teórica, que tem prova, tem tudo isso. Terminou esse período, esses 8 primeiros períodos, você entra em 2 anos de estágio obrigatório, que a gente chama de internato. Como que é esse estágio obrigatório? Você fica dividido entre saúde coletiva, que é quando você vai para o interior, fazer um estágio no interior há algum tempo, mora lá, tem gente que vai lá para São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Coari, Presidente Figueiredo, varia muito. Então, você passa um tempo lá, aprendendo como fazer aquela medicina bem antiga mesmo, de um médico ir fazer visita em casa, de atender em UBS, de fazer avaliação de pré-natal, criança, tudo, tá? Aí depois tem um módulo de pediatria, tem um módulo de clínica médica, em que a gente vê várias especialidades, tipo cardiologia, pediatria, cardiologia, gastro, pneumologia, várias subespecialidades. Tem o módulo de cirurgia, que a gente vê cirurgia oncológica, de câncer, né? Cirurgia geral, ortopedia. E tem outro estágio que é de saúde da mulher, que a gente vê ginecologia e obstetrícia. Então, a gente, no final da faculdade, a gente passa em todos esses módulos. Esses 2 anos são divididos igualmente entre esses módulos. Então, você vê a medicina assim, praticamente todas as especialidades um pouco, e aí você tem você consegue ver como é o dia a dia, como é a vivência, o que faz mais, se você gosta daquilo, te ajuda muito até a escolher a tua subespecialidade depois, tá? Passou esse período todo, que dá uns 6, 7 anos mais ou menos, isso se não reprovar, né? Tá? Então, você forma. Você forma como bacharel em medicina. Quando você forma como bacharel, você vai no CRM, dá entrada no seu CRM e pronto. A partir dele você é médico. Médico você pode trabalhar em qualquer lugar, praticamente, tá? Como um clínico geral. Ou alguns lugares como pediatra também. E é a partir dali que você vai fazer uma outra prova para fazer residência médica, que é
a nossa especialização. Então, por exemplo, eu formei como clínica geral. Se eu quiser fazer cardiologia, por exemplo, então eu vou fazer provas e mais um tempo de estágio para eu me tornar uma cardiologista. Então, as nossas especialidades são escolhidas assim, tá? Então, basicamente é isso da formação. A gente tem muita liberdade, dependendo de como você quando você, como médico, pensa em trabalho, você tem que pensar muito no que você quer. Você gosta de trabalhar de plantão ou você gosta de trabalhar em consultório? Porque você pensa que você trabalhar de plantão num pronto-socorro, você vai atender coisas muito variadas. Você vai atender gripe, você vai atender diarreia, dor muscular, mas você também vai atender infarto, AVC, várias outras situações mais urgentes. Então, você trabalha com todos os níveis de gravidade, você tem que estar preparado para isso. E é aquele trabalho assim, tem horas que é muito mais tranquilo, tem horas que é um negócio mais adrenalina, corre, faz isso, o paciente parou, entuba, reanima. Então, é assim, é um trabalho que tu não fica muito entediado, geralmente, porque tu tem muita coisa para fazer diferente. Enquanto na UBS, não. Geralmente você tem aquele atendimento de consultório mesmo, exame de rotina, mais simples, né? E geralmente os plantões, eles são 12 horas por dia, então já é uma carga horária maior, tem gente que faz plantão todo dia, então você já trabalha mais. E na UBS não, geralmente são 3, 4 horas pela manhã, 3, 4 horas pela tarde, 20 horas semanais, 40 horas semanais, e você que vai ver como você quer trabalhar, quanto você quer trabalhar e quanto você quer ganhar. Que a medicina é assim, é muito difícil você ter um local que te empregue com carteira assinada. Se você tem aquela vontade, eu queria estabilidade, eu quero um emprego que assine minha carteira, que me dê férias, 13º, tudo isso, auxílio. Não, não existe. Na medicina a gente ainda não tem isso, infelizmente, tá? A gente tem até uma boa remuneração, mas a gente trabalha bastante para isso. E assim, quanto mais você vai se especializando, mais você ganha. Então, assim, eu como clínica geral que trabalha em emergência, ganho X. Ai, gente, desculpa. Um especialista, um cardiologista, um cirurgião, com certeza vai ganhar mais. Então, o teu grau de especialidade vai definir o quanto você ganha. Tem médico cirurgião por aí que tira mais de 100 mil reais por mês. Alguns médicos que fazem ultrassom, endoscopia, algumas especialidades, eles ganham realmente muito dinheiro por mês, tá? Então, assim, você vai vendo dentro da medicina o que você gosta e quanto você quer ganhar. E aí você acaba escolhendo uma especialidade para trabalhar nela. É muito importante, assim, eu tenho médicos de UBS geralmente ganha pelo menos uns 7, 8 mil, dependendo do contrato, tá? Por mês. Isso para trabalhar 40 horas semanais, em local para trabalhar 20 horas ganha 5, 6 mil por mês, mas dificilmente o médico só tem um vínculo. Então, ele geralmente trabalha no OBS, mas também dá plantão, ou trabalha com consulta agendada em outros locais. E aí você vai somando sua renda. O médico, ele dificilmente tem aquela renda vinda toda de um local só, de uma só fonte. E assim, é importante para o médico ele ter uma educação financeira, de saber quanto ele quer ganhar, como que ele vai administrar esse dinheiro. A gente não tendo direito trabalhista, a gente precisa formar com o tempo uma reserva financeira para pensar em aposentadoria, para viagens, para férias, para tudo. Então, assim, a gente não tem o dinheiro certo, a gente precisa saber lidar com o nosso dinheiro, mas a gente consegue ter um retorno bom sim. É uma das profissões em que você dificilmente fica desempregado, que assim que você forma, você geralmente já consegue um local para trabalhar, você não fica procurando emprego. E óbvio, como em toda profissão, você entra num local para trabalhar e você vai mostrar que você é bom. Você mostrando que você é bom, você vai começando a conseguir ocupações diferenciadas, plantões diferenciados, novas oportunidades de trabalho.
E aí é muito importante você fazer o seu network, você fazer o seu nome, que os teus colegas, que os teus chefes te conheçam como um bom profissional, como um profissional que trata bem os pacientes, que tem diagnósticos certos, que é responsável, e conforme e mostrar que você sabe, que você se qualifica, e você vai melhorando, né? Como em qualquer lugar. Mas, assim, a gente tem sempre uma oportunidade. Se você quiser ser bom como médico, você tem muito local para trabalhar. Se você quiser estudar, se você quiser se dedicar, você vai ter muito local para trabalhar. Você tem muita possibilidade de crescer dentro da profissão. E, assim, a gente precisa de bons médicos. Então, é um mercado que sempre vai estar aberto, que sempre vai precisar de pessoas. E quanto melhor você for, ainda mais reconhecido você consequentemente acaba ganhando mais e vai abrindo oportunidades para outros empregos melhores. Então, assim, a gente tem um leque muito amplo dentro da medicina, tanto de carga horária quanto de valor para receber, tá? E, assim, eu acho que o mais importante para você ser médico primeiro, você tem que gostar de estudar. Segundo, você tem que gostar de pessoas, você tem que saber ouvir, você tem que saber interpretar o que aquela pessoa está dizendo. Nem sempre o paciente ele vai te falar exatamente o que ele sente, o que você quer ouvir. Às vezes é uma coisa que você tem que ir ali no diálogo, conversando com ele, até conseguir todas as informações que você precisa. Então, você precisa ter essa paciência, ter esse gosto por conversar, por se relacionar, por pessoas. Às vezes você vai entender que o doente ele vem com uma queixa e ele tem muitas outras coisas que estão ali junto com ele. E você tem que ter empatia de se colocar no lugar dele, de às vezes ajudar mais do que ele está te pedindo. Mas é isso que vai fazer você ser um médico diferenciado lá na frente. É você olhar o paciente como uma pessoa que tem muitas necessidades e tentar suprir o que ele mais precisa. Então, a medicina ela é isso, nas mais diferentes situações, desde uma consulta simples no consultório, no hospital. Então, se você é aquela pessoa que alguém vem conversar contigo, que já não gosta muito de ouvir, você não tem muita paciência para ouvir, talvez seja melhor escolher outras áreas. Mas se você é aquela pessoa que gosta de ajudar, você gosta de se sentir útil, você gosta de ouvir um agradecimento no final e saber que você fez a diferença na vida de uma pessoa, talvez isso seja uma das coisas mais importantes na hora de você escolher a medicina, porque a gente precisa muito de profissionais assim, de profissionais humanos. Então, já venha com essa tendência, se você pretende fazer medicina. E assim, a nossa importância hoje em dia no mercado ela é muito grande. A gente acabou passando ainda por uma pandemia, né, em que a gente teve muita necessidade de profissionais para cuidar né, dos pacientes internados, para cuidar mesmo aqueles casos leves. Então, assim, o médico ele sempre vai ser necessário. A gente tem muitos profissionais hoje em dia. Infelizmente, a gente teve uma desvalorizada na profissão do que ela era quando eu era criança para o que ela é hoje em dia, porque em todo lugar tem profissionais bons, tem profissionais ruins, e acaba que talvez o próprio médico tenha deixado a profissão se desvalorizar um pouco, porque não deu, não exerceu a medicina com a responsabilidade, com a seriedade que era necessária. Mas eu acho que assim, a situação da pandemia, ela foi uma situação que veio para mostrar para a sociedade o quanto o médico ele ainda é necessário, o quanto a saúde é muito importante, e eu creio que a gente tem como dar uma melhorada na nossa imagem para a sociedade como médicos ou como qualquer profissional da saúde, tá? Porque assim, a minha realidade é muito semelhante à realidade de muitos profissionais da saúde também. Então, em qualquer área da saúde você precisa um pouco disso, tá? Mas assim, acho que é isso. Alguém tem dúvida, quer perguntar alguma coisa? Desde? Oi.
Oi. Oi, tá ouvindo a gente? Tô. Tem algumas perguntas aí. Quer que eu leia para você? Sim, sim. Por favor. Tá, só um momentinho. Não consigo ver. Não tô conseguindo ver. Ah, tá. Aqui em Manaus tem como fazer estágio ou acompanhar algum médico sem ser interno, mesmo não sendo remunerado? Tem sim. Assim, geralmente, alguns acadêmicos já acompanham o médico mesmo antes do internato. Eu fazia muito isso, porque eu sempre tive uma filosofia de que o conhecimento é algo que mesmo que, por exemplo, eu não vou ser urologista, mas o conhecimento que eu puder ter daquela área vai ser bom para mim. Então, eu sempre gostei muito da prática, sempre acompanhei muito. Acho que desde os primeiros períodos que você já sabe, pelo menos o básico, de como se comportar no hospital, de conseguir entender o básico que está sendo falado ali, já vale muito você tentar fazer isso, tá? Eu vi aqui que tem as perguntinhas, né? Assim, eu tenho uma especialização em mente? Olha, Maria Isabelle, eu tenho. Eu gosto muito de UTI, eu gosto muito de emergência. Eu penso em fazer UTI, talvez primeiro fazer neurologia, depois fazer UTI, ou só UTI, porque eu gosto muito de paciente grave, eu gosto muito de paciente crítico, sabe? Eu acho uma área fascinante da medicina, porque você pegar uma pessoa que está bem ruim e você conseguir ir melhorando ela ali aos poucos, sabe? Eu acho muito legal. Então, eu penso em fazer essa especialização. Olha, Larissa, não tem uma. Assim, acho que você tem uma boa base de química, de biologia, de física, vão te ajudar, sim, nas matérias mais básicas da faculdade, mas é outro nível, sabe? São coisas que você não estudava muito no ensino médio, é uma complexidade muito maior, as primeiras matérias são bem chatinhas mesmo. Não conheço uma pessoa que vai me dizer que bioquímica é legal, é chato, é difícil de entender, mas você consegue entender, você consegue aprender e ter aquela base que você precisava na frente. Mas, assim, ter uma aptidão para essas áreas mais biológicas já ajuda bastante. Deixa eu ver. Tem mais perguntas, gente? Tem. Você tem especialização, já respondeu? Já. Você acha que trabalhar como clínico geral antes de fazer residência é uma decisão inteligente? Olha, você tem que ver muito da sua realidade, tá? Eu tenho que pensar assim, eu fui para a Fundação Nokia já porque eu não tinha condições de fazer um cursinho, por exemplo, para passar na faculdade. Eu vim de uma família muito humilde, então, assim, teve momentos que eu tive ajuda, teve momentos que eu não tive, e eu tive que ralar, eu tive que pegar os estágios da faculdade e juntar grana para me manter, entendeu? Então, assim, eu me formei sem dinheiro, sem carro, sem nada. E, assim, você vai ver que para uma residência é como se você fosse continuar a faculdade, mas você precisa se sustentar, você já está há 6 anos ali querendo dinheiro e não tem muito, você não consegue muito dinheiro com estágio. Então, assim, você meio que quer ter essa independência. E, então, eu acho muito bom, sim, você forma, trabalha algum tempo para juntar uma graninha, para comprar algumas coisas que você quer. No meu caso, que eu tinha nada, para ir montando a vida aos poucos, e quando você achar que está bem, você vai fazer uma residência. Eu acho isso importante. Aquilo que eu falei também de educação financeira. E outra, você pega experiência. Você sai da faculdade, você tem muito medo de fazer algumas coisas. Então, quando você vai trabalhando, você vai perdendo o medo, você vai tomando confiança no que você põe, no seu conhecimento, naquilo que você estudou, você vai colocando em prática e vendo que funciona, e você vai aprendendo os macetes do dia a dia. Então, isso tudo te ajuda na residência, de você não chegar lá cru, de você já chegar com mais experiência, algumas dúvidas que talvez outros colegas não vão ter lá dentro porque não vivem na prática, você já tem porque já é a sua vivência. Eu acho que é muito válido, sim. Agora, é diferente, por exemplo, eu
tinha uma realidade diferente, eu formei. Agora, um colega que já tem uma estrutura familiar boa, que já tem todo um suporte ali, que tem quem te ajude até o final da residência. Se você está ali meio que no gás de estudar, terminou a faculdade e que já quer entrar na residência, é válido também. Eu acho que você tem que pensar muito assim, na sua realidade. Você tem que estar confortável com a situação que você vai se colocar, entendeu? Então, se você quiser sair direto e sente confortável com isso, e isso não vai, e você vai ter quem te ajude, ou você vai conseguir trabalhar bastante para se manter na residência e se sustentar, beleza. Eu já não optei por isso, entendeu? E eu acho melhor. Mas tem gente que pensa diferente, não tem uma regra. Mas vai muito de cada um. A maioria das pessoas prefere dar uma pausa, trabalhar um pouquinho e depois fazer residência. Amiga, O que é necessário para se especializar em cirurgia? Basicamente, você termina a faculdade, faz a prova para residência de cirurgia, que é uma prova de conteúdo médico geral, não é específico, tá? E aí você escolhe. Geralmente faz cirurgia geral e depois faz uma subespecialidade. Mas é prova igual a qualquer outra especialidade. amiga, a gente quer te agradecer por esse tempo. Tu tá de plantão, né? E aí a tua disponibilidade assim, foi bem curtinha, mas assim, a gente agradece muito assim, por esse encaixe que tu colocou aí pra gente, tá certo? Coloca aí no chat o teu e-mail e teu Instagram para os alunos de repente entrarem em contato, tirarem dúvida, pedirem alguma orientação, pode ser? Pode sim. Vou colocar aqui. Tá. Então, vamos Tá tirar bom? uma foto? Bora fazer um vídeo? A Stephanie tá aí, Stephanie. 1, 2, 3 e beleza. Obrigada, amiga. Coloca aí no chat teu e-mail e teu Instagram, tá bom? E, gente, fica aí que o professor vai fazer o sorteio, tá bom? Opa, adoro sorteios. Beijo, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.